Desde que eu publiquei o meu vídeo com relação à minha saída da religião, com relação às minhas ideias, desde que eu expus toda essa questão da Bíblia, a questão do processo meu de conversão e desconversão, vamos dizer assim, muitas pessoas têm me acusado de que eu não busquei a Deus e que eu só estava interessado nos milagres. Teve um até que disse que eu queria ser Jesus Cristo, né? Eu queria ser Deus na Terra. Essa é uma acusação frequente que as pessoas fazem para mim. Tem muitos que até me ofendem, né, dizendo isso. Quando eu me converti, eu não tinha conhecimento praticamente nenhum da Bíblia, não conhecia nada. Eu era totalmente ignorante com relação a Deus, com relação à religião, com relação a tudo. Eu só tinha uma ideia vaga, né, como todo mundo tem, de um Criador, né, fez a Terra em 7 dias, aqueles conceitos normais, né, que quem assiste televisão, quem lê revista, sabe, né, Adão e Eva e tal. Bom, quando eu me converti, né, eu passei a estudar a Bíblia, passei a ouvir pregações, aí na igreja de domingo e tal. E nos primeiros anos, uma dedução lógica, né, uma conclusão lógica que qualquer pessoa tem, é que quais são as fontes do conhecimento de Deus? De onde vem, né, a sabedoria? Claro que vem da Bíblia. Todo cristão, todo religioso em si vai se remeter à sua Sagrada Escritura para um conhecimento maior. Claro, né, mediante o que eles falam, né, de meditação na palavra, mediante a busca, você naturalmente vai conhecendo e vai buscando a Deus. Então, no começo, eu não conhecia nada, não sabia nada, então eu comecei a ler a Bíblia, a ouvir as pregações e tal. E uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça, uma coisa que ficou assim muito explícita, que na medida que você vai lendo, né, na medida que você vai se aprofundando, você percebe que todos, sem exceção nenhuma, todos os personagens bíblicos, se não for todos, é 99,9%. Pode ser que eu esqueça de um ou outro aí, mas esse um ou outro pode ter certeza que não teve uma participação significativa, né? Quando eu digo significativas, é em questão, por exemplo, Moisés, que é para o Mar Vermelho, tirou o povo do Egito. Todos eles tiveram uma experiência muito significativa com Deus. E desde que eu me converti, no primeiro ano não, mas desde que eu me converti, eu tinha uma sensação de que eu precisava de algo mais, sabe? No começo, é claro, você está naquela empolgação, você acredita, tal. Eu acreditava em Deus, eu não questionava nada, tal. Mas na medida que você vai estudando, na medida que você vai mergulhando na palavra, e olha que isso todo domingo é frisado, não, você tem que meditar na palavra, leia a Bíblia, irmão. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso, né? O pastor costumava até reclamar dos irmãos que ficavam assistindo novela ao invés de ler a Bíblia. Eu sempre tive isso como objetivo e sempre procurei ler a Bíblia, né? Eu sempre prestava atenção nisso e eu me atentava a essas coisas. No primeiro ano você não tem muito conhecimento e tal. No segundo ano eu comecei a perceber que todos os personagens tinham uma experiência sobrenatural. Todos tiveram acesso a alguma coisa, ou ouviram Deus falar, ouviram alguma coisa, ou presenciaram algo sobrenatural. E na medida que eu comecei a ler isso, na medida que eu comecei a perceber que todos tiveram uma experiência sobrenatural, todos tiveram uma experiência transcendental, ou seja, uma experiência que ultrapassa a realidade física, as leis físicas, a tudo aquilo que nós conhecemos como realidade, baseado, é claro, nos nossos 5 sentidos. Então, quando eu percebi isso, eu cheguei a uma conclusão óbvia, que talvez você discorde, mas se você ler a Bíblia, se você estudar, você vai ver que isso faz sentido, eu não estou viajando na maionese, é que todos os personagens tiveram uma experiência, todos tiveram um contato com esse sobrenatural, e o que eu queria era isso. Eu não estava buscando milagre para acreditar em Deus, eu já acreditava em Deus, eu já acreditava. O que eu queria é ter uma experiência semelhante a que os profetas tiveram, a que Moisés teve, aqui, bom, qualquer um. Então, eu buscava uma experiência assim. Aí você deve estar perguntando, tá vendo? Tá vendo? Você não acreditava em Deus. Você estava interessado só nos milagres, só nos sinais, você não estava interessado em Deus. Pelo contrário, como eu já acreditava em Deus, como eu já tinha essa crença, na minha cabeça, o que eu pensava? Eu falei, puxa vida, se eu tiver uma experiência, se eu tiver algo além do sobrenatural, vai ser muito mais fácil de eu convencer as outras pessoas. Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prático do que ficar falando blá 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 blá. De certa forma eu sabia que, por mais que você acredite em algo, é diferente quando você tem uma experiência, né?
Quando eu olhava na Bíblia, eu via aquelas experiências fantásticas, né? As coisas acontecendo, eu ficava maravilhado. Eu falava, por que isso não pode acontecer comigo, né? Se são seres humanos iguais, se somos pecadores iguais, se temos dificuldades, defeitos, todos os personagens bíblicos têm as suas debilidades, não são pessoas perfeitas, então eu me identificava com eles. Eu me identificava muito e eu falava, puxa vida, né? Pô Deus, por que nada acontece comigo, né? E eu tentei de todas as formas, sabe? Eu procurava seguir certinho, eu lia a Bíblia, eu procurava não pecar. E eu sabia que eu errava, eu sabia que eu não era perfeito. As pessoas que me acusam de eu querer ser Jesus, eu não queria ser Jesus, pelo contrário. Eu procurei seguir aquilo que os pastores pregam, que os líderes pregam. Nós sermos semelhantes a Jesus. É isso que é pregado nas igrejas. Há inúmeras referências na Bíblia para nós sermos imitadores de Cristo, para nós procurarmos seguir o caminho dele, sermos semelhantes a ele. E tem muita gente que está confundindo, eu não queria ser ele, eu tinha ele como mestre, eu tinha ele como Senhor e eu nunca quis ser ele, eu queria ser bem parecido, eu queria fazer as mesmas coisas que ele fez. É o que está escrito, se você lê os evangelhos, há inúmeras referências dizendo que aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores. Então há muitas promessas de que todo aquele que acreditar mesmo em Jesus iriam fazer as mesmas coisas que ele fez e o pior, né, ele ainda fala que ainda nós iríamos fazer maiores. Então, eu tinha todos os motivos, todo embasamento bíblico para imitar Jesus, e não que eu queria ser igual a ele, né? Nunca passou isso na minha cabeça. O que aconteceu foi o seguinte, à medida que eu olhava o que estava na Bíblia, as histórias, o que aconteceu, e olhava para a minha realidade, o que eu queria é que aquelas histórias, de certa forma, se transferissem para a minha realidade, ou seja, os sinais, os milagres, a manifestação do poder de Deus, essas coisas. Mas a grande verdade é que isso nunca aconteceu. Aí muitas pessoas falam, você não teve fé, você estava preocupado com os milagres, não estava preocupado com Deus. Pelo contrário, eu estava preocupado sim com Deus. Só que eu queria ver as coisas acontecer, né? Eu não queria ficar esperando. Eu sempre fui um cara muito prático, sabe? Eu sempre quis ver as coisas acontecer. Então eu via as pessoas com dificuldade, eu via as pessoas doentes, eu via pessoas fracas na fé. Eu queria poder, de alguma forma, ajudá-las, sabe? E eu sabia que só no âmbito físico, né? Só nas questões físicas não iria resolver, então eu queria mesmo essa questão espiritual, eu queria que as coisas acontecessem, porque na minha cabeça eu achava que isso era o melhor. Bom, eu acredito que em 3 anos foi tempo suficiente, principalmente para quem vivia isso 24 horas por dia, né? 3 anos não foi assim, uma vez por semana, não, foi intensamente, todo dia. Inclusive, eu quase abandonei toda a minha vida por causa disso. Na verdade, eu abandonei muitas coisas, né? Perdi amigos, eu quase perdi familiares por causa do fundamentalismo, né? Daquela coisa, você acaba se afastando das pessoas, né? Que as pessoas se veem como radical e tal. E eu era radical mesmo, eu era aquela pessoa assim que queria mesmo mudar, pelo menos não mudar o mundo, porque eu sabia que isso é impossível, mas mudar o mundo ao meu redor, né? As pessoas com quem eu convivia. Diferente de muitas pessoas que acreditam em Jesus, de muitos cristãos que querem provar sua crença simplesmente com palavras e textos, eu não era assim. Eu sabia que isso nem sempre era o suficiente, então, mesmo porque há respaldo bíblico para isso, né? Eu queria provar, demonstrar para as pessoas que realmente aquilo era verdade. Como Paulo fez, né? Curando enfermos, operando sinais, como Pedro fez também, operando sinais, como todos na Bíblia fizeram isso. Começando lá com Moisés, que teve que pegar, mostrar sinais, né? Tem aquela passagem da lepra, tem outras sinais que ele faz para o povo de Israel para que eles acreditem, né? Então, desde aquela época, né, o próprio Jesus teve que fazer muitos sinais e mesmo assim muitas pessoas não acreditaram, muitos o seguiram, claro, mas nem todos acreditaram. Só que aí eu ficava pensando, puxa vida, se com sinais, muitas pessoas não acreditam, imagine 100. Imagine pegar todos os personagens bíblicos e ficar só no blá blá blá. Provavelmente não iriam ter tantos seguidores, né? Pelo menos é o que está escrito, né? Não que isso seja realmente verdade. Em todos os meus estudos bíblicos, o que ficou bem claro é que os sinais, eles acompanham as pessoas que creem. Todos os profetas, os personagens bíblicos, os sinais, os milagres, a manifestação sobrenatural acompanhava toda a sua trajetória, sua vida e por aí vai. E isso na realidade não acontece, né? Isso na minha trajetória não acontece. Eu tive uma fase que eu achei que o problema era comigo, aí eu acompanhei outras pessoas, eu conheci várias pessoas e ao conversar, ao dialogar, era a mesma situação. Eu percebi que a base da crença da pessoa estava ligada a textos e pregações e não a manifestações, né? Nada assim palpável.
Se você acha que eu só estava interessado nos milagres, nos sinais, você está enganado. Isso não é verdade. Mesmo porque para você acreditar nisso, você tem que acreditar em Deus. E eu tentei de todas as formas, eu busquei, eu orei. Eu passei um bom período tentando, esperando que algo acontecesse e nada aconteceu, né? Então, talvez você fale, você devia ter tentado mais, você devia ter buscado Deus sem se preocupar com os sinais. É difícil porque a Bíblia mostra o contrário, né? Então não precisou de muito tempo para que os apóstolos, para que todos os profetas, todos os personagens tivessem alguma comprovação. O que eu quero deixar bem claro, você não vê ninguém, eu já devo ter falado isso em outro vídeo, mas você não vê ninguém que segue, que está pregando, que está fazendo as coisas sem ter nenhum sinal. Simplesmente ele leu um texto lá e saiu pregando, e saiu querendo converter as pessoas. Não existe isso. A Bíblia não existe. Todo mundo que seguiu, ou pelo menos a pessoa não fazia sinais, mas ela conhecia alguém, ela estava próximo de alguém que operava alguma coisa. Ninguém faz do nada, né? E isso foi algo que eu sempre me atentei, e talvez esse foi o grande motivo para que eu tenha despertado e olhado a realidade e visto que o mundo não funciona dessa forma, né? Então é isso. Eu espero ter esclarecido essa questão aí que tanto as pessoas ficam me acusando. Tá ok, pessoal?